SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 18 de setembro. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca o segundo dia da segunda audiência de instrução no Fórum Comecindo Bessa, referente à morte do advogado criminalista José Lael Rodrigues Júnior. Ele foi morto a tiros em outubro do ano passado. A previsão é que a audiência seja realizada até amanhã, com a oitiva de 19 testemunhas de acusação. A repórter Ana Fontes acompanha e tem as informações. Bom dia, Ana. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Uma das testemunhas já foi ouvida, a mãe do Wanderson Bispo, o Panda, que é o suposto atirador, né, nesse caso, e também agora está sendo ouvida o filho do casal, né, Daniele e Lael, um garoto de 11 anos. Ele está sendo ouvido de uma forma diferente, por ser menor de idade, numa sala separada, através da ajuda de um psicólogo. E a gente acompanha esse segundo dia de depoimentos aqui no Fórum Comecindo Bessa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Certo, Ana. Você vai ver que o motorista de ambulância do SAMU, que vazou fotos da médica Daniele Barreto, encontrada morta no presídio, foi afastado das atividades. E ainda, a exposição Manifesto Inclusivo, que apresenta obras produzidas pelos assistidos da APAE Aracaju no Museu da Gente Sergipana. É a partir de agora, no SE1. A gente começa esta edição com informações sobre a segunda audiência de instrução do caso do assassinato do advogado José Lael Rodrigues Júnior. 19 testemunhas da acusação estão sendo ouvidas até amanhã no Fórum Comecindo Bessa, na capital. A repórter Ana Fontes acompanha e também tem os detalhes. Ana. Isso, Suzane. Bom dia mais uma vez. Bom dia para quem passa a nos acompanhar a partir de agora. Muito trabalho para ouvir todas essas testemunhas e declarantes. Ontem foi até tarde da noite, né? Essa ouvida das testemunhas. Foram 5 ouvidas e hoje também a expectativa é essa. Agora há pouco foi ouvida a mãe do Wanderson Bispo, o Panda, que é o suposto atirador, nesse caso aí do advogado, e também está sendo ouvido agora o filho do casal, né, o garoto de 11 anos. Ele está sendo ouvido de uma forma diferente, por ser menor de idade, através de perguntas que são feitas a um psicólogo em uma outra sala. Aqui comigo, representante do Ministério Público Estadual, o promotor Rogério Ferreira, que traz informações em relação a essa fase, né, de instrução do processo. Doutor Rogério, bom dia. É importante esses depoimentos que foram arrolados, essas testemunhas declarantes pelo Ministério Público, justamente para fortalecer a investigação policial. Bom dia. Bom dia, Suzane. Bom dia aos ouvintes da TV Sergipe. Essa fase de instrução processual tem a finalidade de confirmar ou não confirmar os elementos de prova que foram coletados pela autoridade policial, pelo DHPP, quando da estruturação do inquérito policial. Naquela oportunidade, as pessoas envolvidas no crime não tiveram, porque assim a lei determina, a possibilidade de contrariar as provas. E agora a instrução serve para a ratificação ou não dessas provas, dando a oportunidade de que os acusados exerçam o contraditório e a ampla defesa. O Ministério Público, após apresentar a denúncia criminal com base nas provas coletadas em sede de inquérito policial, está vendo acontecer na audiência anterior e nas audiências que estão acontecendo nessa jornada agora, a confirmação integral daquilo que nós subscrevemos na denúncia. A prova construída pela polícia é muito bem construída pelo DHPP, e aqui já fiz as referências elogiosas à Polícia Civil, pela qualidade, pela quantidade, pela celeridade das provas que foram encartadas no inquérito policial, num processo que hoje já conta com 5.800 páginas, fora as cautelares. Então, nós temos
prova testemunhal, nós temos várias confissões, nós temos provas documentais através da quebra de sigilos telefônicos, através da quebra de sigilo de herbes, após registros fotográficos da cena do crime, registros fotográficos no dia anterior ao fato, nós temos quebra de sigilo fiscal, nós temos vários elementos de informação. E é bom frisar que essa oportunidade confirma a realização das provas e que elas são suficientes, necessárias para ensejar, no primeiro momento, uma sentença de pronúncia e, no segundo momento, permitir à sociedade, através do Tribunal do Júri, do seu Conselho de Sentença, subscrever, autorizar o Estado juiz a estabelecer uma sentença penal condenatória e que responsabilizando assim todos os envolvidos nessa relação criminosa. Rogério, esses familiares que estão sendo ouvidos, eles estão trazendo informações, eu sei que é segredo de justiça, mas eles trazem informações em relação sobre essa rotina do casal, como era esse convívio? Esse processo encontra-se com algumas restrições, em razão do segredo, porque existem muitos elementos de prova que dizem respeito à violação da intimidade das pessoas envolvidas no fato, seja vítima, seja em relação aos acusados, e também informações sobre a vida financeira de pessoas envolvidas nessa relação processual. O Ministério Público entende que o processo de homicídio é um processo de ação penal pública, portanto, todos têm direito de saber o que acontece na relação processual. Todavia, nós temos informações ali dentro que devem ser preservadas em relação a algumas pessoas, em relação a alguns fatos. Então, assim, o que as pessoas estão dizendo nada mais é do que aquilo que está registrado no processo. E eu devo chamar a atenção para uma coisa. Existem muitas provas que foram pré-constituídas. Provas que foram resgatadas depois do fato, mas provas de coisas que aconteceram antes do fato e que já estão lá registradas. Então, aquilo não muda, não altera as coisas. Diferente de prestar uma declaração agora depois do fato, onde eu posso encaixar um discurso que me isente de responsabilidade penal. O importante é frisar, prova técnica está lá desde antes do fato acontecer. Portanto, eu penso que é difícil para as respectivas defesas questionar essas provas técnicas. E nós estamos completamente seguros da responsabilidade penal de cada uma das pessoas envolvidas nessa relação processual. Ouvindo os advogados, há um questionamento em relação a um possível fato de que o Wanderson ele teria sido agredido. Isso também na delegacia investigado paralelamente? Como o Ministério Público trata sobre esse assunto? É investigado sim, e o promotor responsável pelo controle externo da atividade policial sou eu, esse que está falando agora. Então veja, no primeiro momento houve uma incitação da defesa em relação às supostas agressões sofridas pelo acusado Wanderson. Foi determinado pelo controle externo, por mim mesmo, a instauração de um inquérito policial que apreciou a conduta dos policiais civis, porque naquele momento não estava claro que força de segurança tinha efetuado a prisão. Este inquérito apurou que não foi a Polícia Civil que efetuou a prisão. Este inquérito foi encaminhado para o juízo, foi arquivado em razão de não ter sido a Polícia Civil que realizou a prisão. Imediatamente foi adotada a providência de se encaminhar ao comandante-geral da Polícia Militar a determinação de instauração de um IPM, para que se apure a conduta daquelas policiais que prenderam o acusado. Nós não vamos compactuar com qualquer tipo de violência. Veja, se alguém agrediu o acusado por qualquer motivo, deve ser responsabilizado. Mas isso não afasta a responsabilidade penal do acusado, porque nós temos muitas provas pré-constituídas em relação a este acusado. Provas essas que existiam antes do fato acontecer. Provas essas que são capazes, suficientes e fundamentais para dizer com a total segurança e certeza que ele teve envolvimento no crime. Agora, isso não afasta o direito que ele tem de ser adequadamente bem tratado pelas forças de segurança. O que nós sempre defendemos, inclusive no controle externo, que não há necessidade de se utilizar violência para coletar qualquer tipo de elemento de informação ou de prova em processo criminal. E o direito do preso deve ser respeitado. E nós vamos apresentar no momento oportuno a resposta à sociedade sobre eventuais agressões. Eu não posso fazer afirmação porque os fatos ainda estão sob análise da Polícia Militar, que será cobrada para apresentar resultados.
Rogério, hoje também há uma expectativa em torno desse depoimento do filho, né, do casal, um garoto de 11 anos, e o senhor mesmo falou com a gente que há todo um processo para fazer vamos dizer, esse depoimento, né, do menino, que é numa sala separada, todos os cuidados. Né? Veja, é preciso mais do que cuidado para se fazer uma oitiva de uma criança de 11 anos de idade, que foi vítima várias vezes. Ele é vítima porque é vítima do processo do seu pai. Ele é vítima porque uma das autoras do fato criminoso apontadas pelo Ministério Público era sua mãe e que, por uma outra razão, acabou sendo atentando contra a sua própria integridade física, vindo a óbito. Então, e ele é vítima em carregar para o resto de sua vida um trauma que talvez nunca se apague. Então, é preciso que se tenha muito cuidado na hora de inquirir uma criança como essa para não revitimizá-la. Ela já foi ouvida no momento oportuno, lá atrás, existe um relatório no processo, recheado de informações importantes, e o que nós fizemos agora é, na medida do possível, resgatar algumas informações. Por quê? Já se passaram quase um ano da data do fato. Algumas memórias, até que adequadamente na cabeça da criança, devem ter sido apagadas, e nós não temos aqui o objetivo de reacender essas memórias para a criança, causando um trauma muito maior ainda para ela. Mas, na medida do possível, ela ratificou integralmente tudo aquilo que disse há quase um ano atrás, quando seu pai foi vítima de homicídio e ele teve a oportunidade de falar para as autoridades policiais. Ou seja, ela está sendo ouvida numa sala separada, não aí dentro. Né? A criança está numa sala exclusivamente com a psicóloga, ela não nos ouve e ela não nos vê. Todas as nossas perguntas e questionamentos são dirigidas para a psicóloga, esta sim nos ouve e nos vê, e ela adequa as perguntas, transforma as perguntas, pergunta de uma maneira mais adequada à compreensão e entendimento da criança, e a criança nos fornece a resposta que nós ouvimos e nós, então, conseguimos identificar a adequação ou não de sua resposta. Mas veja, sempre com muito cuidado. Nós não podemos apertar uma criança, não podemos exigir que essa criança nos dê as respostas que nós queremos ou mesmo que tenham sido dadas anteriormente. Geralmente, nós fazemos a pergunta e deixamos a criança fazer um relato livre sobre a pergunta, sem insistir muito, sem se aprofundar muito após a sua primeira resposta dada. O senhor acredita, só para a gente encerrar, que com certeza esse processo ele ainda se prolonga, porque tem outras testemunhas das defesas, né, que vão também ser ouvidas nessa fase? Como disse, nesse primeiro impulso processual dessa semana, a expectativa é que consigamos ouvir todas as testemunhas indicadas pelo Ministério Público e a magistrada irá marcar uma nova data para a realização das instruções em relação às testemunhas de defesa. Todos os acusados têm o direito e alguns apresentaram pessoas para serem ouvidas. Serão eventualmente produzidas qualquer prova de natureza técnica que as defesas queiram, por acaso, solicitar. O Ministério Público também tem o direito de solicitar provas e, ao final, as partes se reúnem para apresentar suas respectivas alegações finais e, posteriormente, a magistrada decide sobre eventual pronúncia ou não. Pronunciando, os acusados são encaminhados ao julgamento popular, que é o tribunal do júri. E é assim que nós esperamos que o processo seja concluído, para que a sociedade possa se manifestar a respeito da responsabilidade penal de cada um dos acusados. Este processo é um processo complexo, é um processo que mistura ética profissional na advocacia, ética profissional na medicina, religião, relações homoafetivas e relações extraconjugais, tudo misturado com o crime. Então, é preciso se ter um pouco de cuidado para tratar aquilo que tem dentro do processo. Todavia, a sociedade pode ter a convicção de que o Estado juiz e o Ministério Público trata com muita responsabilidade aquilo que está dentro do processo. E nós não fazemos o processo, nós não nos manifestamos no processo, nós não esperamos decisões judiciais a partir de manifestações em redes sociais. O que nós fazemos é olhar para dentro do processo e, tecnicamente, tomar as decisões mais adequadas e corretas para, no momento posterior, dar à sociedade as informações necessárias e suficientes. O que eu posso assegurar com muita tranquilidade que este processo ele é repleto, mas muito repleto de surpresas.
Então, a gente agradece a participação do promotor Rogério Ferreira, ele que gentilmente saiu, né, da ouvida da testemunha para nos atender aqui. A gente vai liberá-lo, porque ele vai voltar lá para dentro, né, doutor Rogério? A gente agradece pela participação e torce que realmente chegue ao final todo esse processo, todo muito bem esclarecido, com certeza. É um prazer colaborar com a TV e com os seus ouvintes. Nada mais é do que dar à sociedade as informações que ela merece ter. Muito obrigada. Então é isso, Suzane, a gente continua por aqui, né? A gente também ouviu logo mais, né, cedo advogados que participam aí dessa defesa de outros réus. Por exemplo, ouvimos também o advogado o Guilherme Maluf, ele que é assistente da acusação e também fala pela família, né, do Lael, no caso a vítima. Então a gente vai ouvir a partir de agora o que é que ele diz em relação a ontem, né, que foi também aí bem longo o dia de trabalho, com várias testemunhas sendo ouvidas. Vamos acompanhar. São muito importantes essas audiências porque estão sendo assim trazidos muitos fatos importantes. Ontem, a audiência de ontem, ela foi extremamente produtiva do ponto de vista da acusação. Se pôde demonstrar assim não só um perfil, né, da própria Daniele, que foi a mandante do crime, como a gente sempre diz, como dos demais réus desse processo. A gente pôde ver claramente que assim, as atrocidades de um relacionamento se replicaram agora, e o que eu sempre falo desde o começo é que a grande diferença entre os dois relacionamentos foi o desfecho trágico, porque no relacionamento com José Lael, ela conseguiu de fato concretizar o homicídio, né? Ela conseguiu matar o Lael, levar ele à morte, e graças a Deus, assim, num relacionamento anterior ela não conseguiu concretizar, mas assim, ameaças que ela mesma fazia. Então assim, um perfil da Daniele, né, ele ficou muito bem caracterizado nessas audiências. Então, para a acusação, do ponto de vista da acusação, está sendo muito produtiva essas audiências. E vocês pretendem dar continuidade hoje? Hoje vai ser ouvido também o filho do casal. É importante esse depoimento? Sim, é importante. São pessoas que estavam dentro da residência e que puderam atestar que não existia esse histórico de agressão que vem sendo dito publicamente. Isso é muito importante ficar claro, que são pessoas de dentro de casa, como a funcionária, como o filho, como pessoas que conviveram com o casal, e não houve sequer um relato de agressão contra o Zé Lael. Então, assim, essas audiências, como eu digo, estão sendo muito produtivas, são muito importantes para o desfecho processual. Então, Guilherme, o senhor acredita que deve continuar em segredo de justiça, justamente para proteger, vamos dizer assim, essas provas e não ter nenhum tipo de influência? A questão é a seguinte: a gente pede a todo momento que esse segredo de justiça de fato seja levantado para que a sociedade possa ver efetivamente o que existe nos autos. Entretanto, existem alguns pontos, e aí o entendimento da magistrada e decisão judicial, você sabe que a gente deve respeitar, é de que existem provas sensíveis. E são provas de fato assim que dizem respeito à Daniele, não há nada que diga respeito ao Lael que não possa ser exposto publicamente, mas sim em relação à própria Daniele. Então, por isso, a magistrada entende nesse momento que o sigilo processual ele deve ser mantido. A gente ouviu aí, né, Suzane, a opinião do advogado assistente de acusação, também da advogado da família de Lael, que acompanha todo esse processo, né, o Guilherme Maluf. E nós ouvimos também um dos advogados, que chegou bem cedinho aqui, né, antes mesmo da audiência começar, o Rafael da Graça, ele que é representante aí da cliente Alvaci Feitosa, ela que é amiga da médica Daniele Barreto, e ela também... Ele acompanha todo, né, o processo aqui. Vamos ouvir o que ele disse em relação a esse primeiro dia de trabalho que foi ontem, nessa segunda audiência de instrução. Vamos acompanhar. Ontem foi bem extenuante, ouvimos 5 pessoas, todas arroladas pela acusação, dentre elas declarantes e familiares, e foi produzido um conteúdo probatório satisfatório, tanto para a acusação e principalmente para a defesa, no qual a gente ali consegue pincelar já as linhas defensivas. Ambas as partes podem fazer perguntas, expor peças do processo, documentos, contrapor o que foi já dito em fase policial. Assim, foi bastante significativa a participação e contribuição de ambas as partes. Hoje, mais um dia de trabalho, a expectativa de que o filho do casal também possa depor. Vocês acreditam que terão mais informações ainda hoje? Sim, com certeza. O menor, mantendo sempre o sigilo, será a primeira pessoa ouvida hoje, e a gente acredita que muito conteúdo também será narrado pelo mesmo.
Então é isso, Suzane. A expectativa é dessas 5 testemunhas hoje. Já foi aí, no caso, a mãe do Wanderson Bispo, foi a primeira a ser ouvida. Logo após agora, o garoto, o filho do casal, do menino de 11 anos, que, como o doutor Rogério falou, está sendo ouvido com a ajuda de um psicólogo, né, de um profissional. Ele não participa aqui dentro do auditório, por ser menor de idade, ele fica numa sala separada. E essa psicóloga, esse profissional, ele faz como se fosse uma tradução, né, dessas perguntas que estão sendo elaboradas pelos advogados de defesa e também pela acusação. E ela vai daquela forma, né, para não causar nenhum trauma a essa criança, mas, como disse o promotor, de forma devagar, fazendo essas perguntas e trazendo esclarecimentos, como quer a acusação, né, que arrolou essas testemunhas tão importantes, segundo também os advogados de defesa. A gente segue acompanhando aqui, ainda faltam aí pelo menos umas 3 depoimentos durante esse dia, e daqui a pouco a gente volta com mais informações desse segundo dia, né, dentro dessa programação da audiência de instrução aqui no Fórum. Daqui a pouquinho a gente volta. Suzane. Certo, Ana. De fato, são várias camadas que merecem uma atenção especial, né, em todo esse processo. A gente, claro, vai continuar acompanhando. Daqui a pouquinho você retorna, então, Ana. Muito obrigada. Vamos saber outras informações também. Aliás, há uma informação que está atrelada a esse processo. Leonardo Barreto chegando aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para você. Pois é, como se já não bastassem todas as outras questões que envolvem, né, o mérito da questão, toda a situação relacionada propriamente ao crime da morte do advogado José Lael Rodrigues. Na semana passada, quando a médica Daniele Barreto foi encontrada morta em uma cela do presídio feminino, foram vazadas fotos, né, do corpo da médica lá na cela. Essas imagens circularam nas redes sociais e a polícia identificou esta semana o condutor de uma ambulância do SAMU, que é apontado como suspeito de ter vazado as fotos. Este homem, ele foi afastado das atividades por 30 dias. O afastamento foi preventivo e foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. A medida considerou um relatório interno do SAMU que apontou indícios de condutas graves atribuídas ao servidor. O documento considera ainda o comportamento como inadequado e incompatível com os preceitos constitucionais que contrariam normas éticas da função pública. O afastamento de 30 dias visa assegurar o interesse público como medida cautelar ao andamento do processo administrativo. A gente sabe que é crime, né, fazer imagens de pessoas mortas, e isso fere diretamente, né, a dignidade humana. É um ponto que é importante a gente destacar, como o próprio promotor Rogério Ferreira colocou há pouco, é que essa situação, inclusive o processo está em segredo de justiça, porque além de outras diversas questões, ainda envolve uma criança de 11 anos de idade. Claro. Né? Então, a partir do momento que a gente se coloca no lugar, né, de um familiar, de uma criança de 11 anos de idade, né, a gente começa a repensar algumas atitudes. Uma delas é essa, né, não fazer foto de pessoas mortas, colocar essas imagens aí, dar essa publicidade toda. É uma exposição completamente desnecessária, ainda mais é um crime. Nem se tratando de um servidor público, claro que deve haver punição se for comprovada a participação deste profissional, que por enquanto ele é suspeito, né? Suspeito, a investigação exatamente. Vai confirmar. Foi afastado e as investigações seguem acontecendo e aí fica a cargo da Polícia Civil. Sim. Suzane, agora a gente tem informações da violência no trânsito. Infelizmente, nas últimas horas foram feitos alguns registros de acidentes de trânsito aqui no estado. Uma colisão com um poste foi registrada ontem à noite na cidade de Itabaiana. Um motociclista morreu ao colidir a moto que conduzia contra um poste no bairro Miguel Teles de Mendonça. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram até o local, mas a vítima já estava sem vida. A vítima desse acidente foi o advogado Marcos Emílio Dantas, de 39 anos. Familiares disseram que ele estava chegando em casa quando o acidente aconteceu, já na rua onde ele morava. Emílio era casado e deixa 2 filhos, de 9 e 1 ano de idade, os meninos. O corpo dele foi liberado agora pela manhã.
O velório acontece em uma igreja evangélica no bairro onde ele morava e o sepultamento está previsto para o final da tarde de hoje no cemitério do povoado Pé do Veado. Nossos sentimentos, nossa solidariedade a essa família, a essas crianças que perdem agora o pai para a violência no trânsito. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. E uma outra colisão com um poste foi registrada ontem à tarde na rodovia SE 368, na cidade de Indiaroba, no litoral sul do estado. As informações são do BPRV. O motorista do carro explicou que perdeu o controle do veículo no trevo de acesso à cidade e bateu contra o poste. Isso foi ontem, o poste ficou atravessado na rodovia e foi necessário o controle do trânsito nos dois sentidos. Felizmente, nesse caso, o motorista não se feriu. E olha, um motociclista também morreu ontem aqui no trânsito. Esse acidente aconteceu no final da tarde, desta vez na BR-101, no trecho da cidade de Maruim. Ele colidiu o veículo que conduzia em um ônibus. O homem morreu e na manhã de hoje as informações foram divulgadas pela polícia. As imagens que vocês estão vendo são do momento do acidente. Muita gente que passava pelo local se aglomerou às margens da via. É uma conduta que não se deve ser adotada, né? Inclusive, né? Acaba se colocando em risco. A gente percebe ali, já aconteceu um acidente e há um risco de acontecer novos acidentes e até atropelamento quando há esse tipo de conduta, né? Se aconteceu algum acidente, se você percebe que não há como prestar socorro, deixe que as autoridades policiais, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência adote as medidas necessárias. Às vezes é difícil segurar a curiosidade das pessoas, mas é importante observar o risco, né, a que a pessoa também se coloca quando se aproxima na margem de uma rodovia por causa de algum acidente, né? Certamente, né? É importante ficar atento a essa situação, Suzane. E olha, a gente tem informação agora de ocorrências policiais das últimas horas. A gente começa falando de uma que aconteceu agora pela manhã. Um homem morreu durante o cumprimento de um mandado de prisão no município de Santo Amaro das Brotas. Foi uma ação das delegacias de Maruim e Propriá, com o apoio do Grupamento de Ações Táticas do Interior, o GAT. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, quando os policiais chegaram à residência onde ele estava, o suspeito foi encontrado armado e não obedeceu à ordem de parada das equipes. Ele foi baleado e não resistiu. Fontes da polícia passaram a informação de que o homem já era bastante conhecido pela polícia pela prática de diversos crimes. Ele também era egresso do sistema prisional. Nós apuramos que ele agia com bastante violência e ameaça contra as pessoas que testemunhavam contra ele. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi registrada por uma câmera de segurança no dia 16 do mês passado, quando este homem teria praticado este assalto à mão armada. Ali, no ponto da imagem que está borrado, a gente está preservando aí a imagem das vítimas. São duas mulheres, inclusive uma delas está com uma criança de colo nos braços, e nem isso foi respeitado, né, nesta ação criminosa. Ao longo do dia de hoje, a Secretaria de Segurança Pública deve divulgar mais informações a respeito deste confronto, né, que aconteceu lá no município de Santo Amaro nas primeiras horas do dia de hoje. Bom, tudo bem então, Léo. Daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos aqui pra gente, tá bom? Até já. Muito obrigada. Veja a seguir, nossa equipe continua na cobertura da segunda audiência de instrução do caso Lael. E tem também as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora 12 horas e 15 minutos, 16 minutos, o SE1 volta já. A gente traz agora novas informações sobre a audiência de instrução do caso do assassinato do advogado José Lael Rodrigues Júnior. A repórter Ana Fontes está no Fórum Comecino Bessa e acompanha o segundo dia da audiência. Ana.
Isso, Suzane. Agora houve um intervalo, né, para o almoço, para que as pessoas pudessem sair para almoçar, os advogados que participam, são quase 12 advogados lá dentro, fora a acusação, e agora a gente conversa a partir de agora com os advogados do Wanderson Bispo Panda, que é o suposto atirador nesse caso, né? A gente conversa com o doutor Anselmo Júnior, que estava lá dentro acompanhando os depoimentos hoje do São Anselmo. O primeiro a depor foi a mãe do Wanderson, que não é uma testemunha arrolada por vocês, mas sim pelo Ministério Público, mas que é de grande importância para trazer esclarecimentos sobre os fatos. Boa tarde. Boa tarde, Suzano, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, a gente começou sim hoje com um dia muito importante, nesse terceiro dia da audiência de instrução e julgamento, né, com a oitiva da senhora Djalma, né, mãe do Wanderson, aquele que é o nosso constituinte. Então, ela trouxe, né, vale frisar que de início ela foi arrolada assim pelo Ministério Público. Ela, quando teve a prisão do seu filho, ela transitou por várias delegacias, né, até que chegou no COP, e no dia 14 de novembro foi quando ela foi ouvida, em razão daquilo que ela relatou, entendeu o Ministério Público seria relevante trazê-la, né, como testemunha da acusação. Então hoje foi a oportunidade dela poder ser ouvida sob o crivo do contraditório. Então nós iniciamos com ela, trazendo bastantes informações muito relevantes, muito pertinentes, porque o que a gente busca é uma verdade real, sem que haja nenhum tipo de contaminação. Então hoje a gente pode inquirir sob o crivo do contraditório, sobre aquilo que ela viu, né, o estado que o filho se encontrava, o que ela ouviu do filho, o que ele falou, o que ele relatou, porque o que a gente busca é não ter nenhuma contaminação. E aquilo que a gente vem trazendo, então foi uma oportunidade que o próprio Ministério Público, que está atuando nesse processo, ele mesmo que é do controle externo da atividade policial, e aqui a gente já registra a atuação firme dele, quando no momento em que foram trazendo essas informações, ele manifestou que ontem a defesa, o doutor Anselmo, junto com a doutora Rafaela, a gente fez um requerimento pedindo celeridade nesse procedimento. Então hoje ela pôde informar, a gente perguntou e deixou claro qual foi o momento quem foi que esteve envolvido naquelas agressões. E deixou muito claro que foi aquela guarnição que foi responsável pela sua prisão, que não foi policiais civis, e sim policiais militares, onde inclusive a gente fez requerimento de GPS da viatura para poder justificar como é que fizeram aquele trajeto quando ele alega que foi levado para um canavial. Então, diante dessas informações, o Ministério Público se manifestou para que as providências sejam tomadas e assim a gente possa apurar a verdade real, responsabilizar cada um pela sua conduta com meios de provas, sem que elas estejam viciadas, se elas sejam colhidas de forma ilícita. Então hoje um dia muito importante, o depoimento da dona Djalma, foi um depoimento muito eivado também de emoção, não poderia ser diferente, assim como tem a família da vítima, também a família do suposto atirador, sofre também com isso, então tanto é que ela saiu muito abalada emocionalmente, precisou ter uns cuidados, ter atendimento médico, teve os primeiros socorros e segue sendo acompanhada, né, pelo pessoal da área de saúde, porque a dignidade da pessoa humana ela tem que ser sempre preservada. A gente faz um intervalo com o doutor Anselmo para conversar com a doutora Rafaela, que também está no caso, com o cliente, o Wanderson. Doutora, a senhora falava agora há pouco a importância desse depoimento também, porque é um local diferente, com pessoas diferentes, que ela pôde colocar ali toda a sua informação do caso, né? Boa tarde, Suzane. Isso mesmo, a importância dela ser ouvida novamente. Em primeiro momento, a pessoa está numa delegacia, vai nervosa, preocupada, acabou de receber a notícia que o filho, o familiar, foi preso, sem saber entender ainda o porquê, o contexto. Então, em audiência, nós trazemos, né, a busca por esses detalhes justamente porque é o momento da produção de provas, o momento que a gente vai apurar se de fato ocorreu e como ocorreu, e até então buscar informação também mais contundente sobre a tortura, as agressões que ele passou, em que ela, como mãe, foi a primeira pessoa que viu ele agredido. Então, a primeira pessoa que passou informação para o advogado ir até ele, e até então apurar e pedir que fossem responsabilizados esses policiais que cometeram as agressões. A expectativa é que, paralelo a esse caso, também se tenha uma investigação concluída em relação a essa suspeita. Né? Com certeza, e que eles sejam responsabilizados pelas condutas. A senhora participou ontem também, qual a avaliação que faz em relação aos depoimentos de ontem e hoje, no caso, o filho do casal? Isso também traz um certo peso, né, de informações para vocês que estão aí na defesa? Com certeza. Eu e Anselmo estamos na banca da defesa do Wanderson.
E nós temos essa ciência. Como a gente trabalha no âmbito do tribunal do júri, a gente tem essa consciência de que existem dois polos, né? E nesses dois polos, a família da vítima e também a dos réus. Então, a gente respeita a dor. Respeitem a dor da família da vítima, mas também a dor de quem tem o familiar preso. Então, a ouvida, né, dessas testemunhas, que familiares também são ouvidos, eles saem nervosos, perturbados, preocupados, com medo. E não só a família da vítima é abalada, mas dos réus também, eles não têm culpa. E nessa ouvida de hoje, eles estão participando lá dentro, né? Eles estão, os réus, no caso. Isso. Depende muito da testemunha, se ela quer que o réu esteja presente ou não. Tem testemunha que se sente à vontade, então quer que ele esteja lá para poder ouvir o que é que ele tem a dizer. Tem testemunha que já se resguarda até então para que o réu não esteja ali e ouça. A gente agradece também a participação da doutora Rafaela, do doutor Anselmo, trazendo essas informações, né, Suzane, em relação, como disse anteriormente o promotor, um caso muito complexo, muitas pessoas, inclusive vão ser ainda ouvidas hoje mais 3 pessoas, 2 pessoas que fazem parte aí, né, do templo religioso, que era frequentado pela doutora Daniele Barreto. Então, tudo isso, né, eles vão pegando informações e vão reforçando o que foi feito através da investigação policial e assim as defesas vão podendo também ter direito a fazer essas perguntas, a tirar dúvidas e trazer informações importantes para o processo. Então, com certeza é um processo que vai se prolongar, porque, como eu disse, ainda serão ouvidas as testemunhas da defesa. São 6 réus, então com certeza são muitas testemunhas que vão ser ouvidas nesse caso. A gente fica por aqui, Suzane, e logo mais à noite eu trago uma matéria, uma reportagem completa sobre esse segundo dia aqui em relação à segunda audiência de instrução do caso. Suzane, é com você. E é claro que a gente vai continuar acompanhando em nossos telejornais e também no G1 Sergipe. Ana, muito obrigada. Agradecer a participação dos advogados, doutora Rafaela e doutor Anselmo também. Muito obrigada, bom trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a urgência para um projeto de anistia a condenados por atos golpistas. Foram 311 votos a favor, 163 votos contrários e 7 abstenções. O requerimento de urgência acelera a tramitação de uma proposta de anistia apresentada em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. O texto original prevê perdão amplo a todos que participaram de manifestações políticas e ou eleitorais desde 30 de outubro de 2022, data da derrota de Bolsonaro nas urnas, até a atualidade. A informação da presidência da Casa é que, mesmo com o texto do projeto do deputado Marcelo Crivella do Rio, o texto que vai valer, no entanto, ainda não está definido. Aprovar a urgência significa acelerar a tramitação do projeto. O texto não precisará passar por comissões e poderá ser votado agora, direto no plenário. Vamos ver então como foi a votação de cada deputado federal por Sergipe. Nós temos aí a deputada delegada Catarina, votou sim, o deputado Fábio Reis também sim, o deputado Agostinho Ribeiro a favor, o deputado Ícaro de Valmir votou sim, apenas o deputado João Daniel do PT votou não, o deputado Rodrigo Valadares do União Brasil sim, o deputado Tiago de Joaldo do PP também votou sim e a deputada Eandra Moura do União Brasil também votou favorável à aceleração desse projeto. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve? A gente mostra agora a queixa dos moradores do bairro Siqueira Campos, na capital. Por lá, os pedestres denunciam a dificuldade em trafegar pelas calçadas. Mais uma vez o descaso em frente ao SEMAR Siqueira Campos, que nós temos que passar pelo meio da rua. Porque aqui no SEMAR, aqui na Rua Bahia, tem carros de um lado e de outro. Então a gente tem que passar pelo meio da rua, porque a calçada é de lixo, porque eles simplesmente não escolhem lugar para jogar suas coisas. Uma falta de respeito. Nós procuramos a Insurb. A empresa informou que o lixo mostrado no vídeo é proveniente de descarte irregular, considerado crime ambiental, passível de punição, conforme a própria legislação municipal. Reforçou ainda que o bairro Siqueira Campos é atendido pela coleta de lixo domiciliar às segundas, quartas e sextas-feiras, além de contar com o serviço de coleta de descarte irregular realizado às terças, quintas e sábados.
A empresa municipal informou também que o recolhimento do material será efetuado em breve por uma equipe operacional. No bairro Aruana, na capital sergipana, os moradores reclamam do desperdício de água. Quase 15 dias já foi comunicado a Iguá várias vezes e o descaso é absurdo. É quanta água pública aqui derramada e sem nenhuma providência da Iguá. Bom, a Iguá Sergipe informou que vai enviar uma equipe operacional até amanhã na rua B do loteamento Jardim Costa Mar, na Aruana, para solucionar o vazamento de água identificado aí na região. Aracaju recebe até sábado a primeira Bienal do Livro de Sergipe. O evento acontece no Museu da Gente Sergipana, no centro de Aracaju. Quem está lá é o repórter Rafael Carvalho para mostrar para a gente um pouquinho, né, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Suzane, boa tarde a todos. A Bienal já acontecendo por aqui. Foi montada uma estrutura aqui no estacionamento do Museu da Gente Sergipana, como a gente observa, já uma movimentação hoje de manhã na abertura, e a expectativa é que nas próximas horas só melhore, só receba mais visitantes. Amanhã também tem uma vasta programação. Eu vou conversar com o organizador, que é o John Santos. John, como é que está a expectativa aí para esta tarde, o que vai ter de programação? Hoje já está bom, né? Sim, a cerimônia de abertura foi um momento simbólico para o nosso estado de Sergipe, a primeira Bienal do Livro de Sergipe, para colocar Sergipe na rota das grandes bienais do Brasil, semelhante à do Rio, São Paulo, de Paraty. Então, Sergipe hoje é um marco histórico e acontecendo no Museu da Gente Sergipana, esse santuário que celebra a cultura popular, celebra a música, e esse evento materializa esse momento aqui no nosso estado. E a gente tem não somente atividade aqui, vamos caminhar um pouquinho para mostrar, tem lá dentro também no museu. Sim, o auditório do museu está rolando uma programação vasta o dia inteiro. Hoje está rolando agora o encontro das Academias Sergipanas de Letras. À tarde vai rolar o encontro com a professora Aglé Fontes, vai rolar painel de discussão, uma série de atividades hoje, amanhã e no sábado. E tem a participação do escritor cearense Maílson Furtado. Estou aqui com ele. Maílson, seja bem-vindo a Sergipe. Chegou há pouco, não é isso? Como é que está nesse início aqui de Bienal? Então, uma alegria, né? A primeira vez aqui em Aracaju, né? Participando desse evento que começa e já começa grande. Então, uma alegria participar aqui dessa Bienal, que sei que é a primeira de muitas, né? Eu já estive participando de uma mesa hoje mais cedo. Amanhã estarei em mais algumas ações. Estarei ao longo de todo o evento aqui também com alguns livros, né? Conversando, partilhando, fazendo essas trocas, né? Já que a Bienal, as Bienais são esses momentos de encontros, né? De trocas, de intercâmbios, enfim, né? Está sendo uma alegria imensa. Inclusive o livro que foi um marco para a sua carreira. Você é ganhador do Prêmio Jabuti de 2018. Estou aqui também com esse livro, né? O livro A Cidade, esse livro que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2018, que foi o primeiro livro independente, né, a vencer, né, a principal categoria do maior prêmio literário do Brasil, né, o Jabuti, é um livro de poesia. E um livro independente, né? E é muito interessante estar aqui nessa Bienal, trazendo um pouco dessa história e enxergando aqui muitos editores, muitos autores aqui de Sergipe, aqui de Aracaju, trazendo um tantinho seu trilhar também com a literatura independente, né? Então está sendo um momento incrível assim de trocas. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui, Maílson. E como a gente observa na estrutura, a gente está passeando na estrutura da Bienal, tem um palco logo mais ali adiante, está rolando evento lá também, e é um evento que celebra, aqui a Bienal celebra a cultura sergipana, celebra também, abre espaço para a música, e sobre isso eu falo com o cantor Gel Santos, que estava também na organização, né, Gel, nessa parte da música. Explica pra gente o que vai rolar. Isso, Suzane, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí de casa. A Bienal, além de ser esse espaço de celebração da cultura, é também um momento de integrar todas as artes, né? Por que não? E aqui a gente tem um palco onde artistas sergipanos vão se apresentar, vão mostrar a sua música, vai ter teatro, vai ter música infantil, teatro infantil. Então, a gente só quer convidar as pessoas para virem
também conhecer esse ambiente, conhecer um pouco mais dessa cultura e ajudar a gente a integrar, a expandir, né, a cultura e a arte sergipana através dessas manifestações. Hoje, amanhã e sábado, quem chegar aqui em qualquer horário vai ter a possibilidade de ver tudo isso num trecho aí no que chegar do dia? Exatamente. Na parte da manhã a gente tem sempre apresentações, voz e violão, depois do almoço, para o pessoal dar aquela relaxada também. No sábado nós vamos ter apresentações teatrais, circenses aqui, além da música. Vamos ter Torugo Teles, Uine, a banda Cogumelo Azul, banda Célula Urbana. E o que mais é marcante para a gente é que são manifestações de todo o estado, né? Representadas aí de várias cidades do nosso estado, acontecendo aqui em Aracaju, primeira Bienal de Sergipe. Muito obrigado, Gel. Deixa eu voltar a falar com o John. John, explica pra gente o que está acontecendo nesse momento aqui, esse debate, essa discussão. Esse é um momento muito importante, é uma roda de conversa que está dialogando dos livros mais lidos e mais vendidos do mundo. A gente está falando aí sobre essa participação, da importância do livro clássico, tá lendo, em debate. Além desse painel, está rolando um painel com as academias sergipanas de letras, um dispositivo muito importante para materializar aquilo que foi dito no início, né? Em colocar as linguagens artísticas e os eixos temáticos das academias, a contação de história, além disso, os bibliotecários, são eixos muito importantes que materializa e definitivamente a gente começa a pontuar o que é de fato a literatura. Todos os expositores que temos aqui são de Sergipe? Sergipanos. Aqui em Sergipe tem muitos escritores em quantidade e em qualidade. A grandiosidade do nosso estado é gigante, por isso que esse espaço da Bienal é extremamente importante para a gente ampliar, lançar livrarias, lançar escritores, e isso se mostra uma força muito grande para o nosso estado. Então, por exemplo, os livros aqui, a gente está vendo, ó, livros de Sergipe que tratam dos diferentes assuntos. Sim, Sergipe é um estado rico em literatura, então está representado aqui 90% dos escritores são sergipanos, alguns da Bahia, de São Paulo, do Rio, e amanhã vai ter muito mais nessa parte de alguns outros escritores que estão vindo de outro estado para celebrar esse momento histórico para o nosso estado. É isso, são vários estandes. Eu pedi para o Lucas Andrade mostrar aqui, o pessoal lá do outro lado também expondo ali. Tem uma loja que está aqui, uma loja de livros, uma variedade de produtos. Então, uma oportunidade para quem gosta de livro, para as diferentes faixas etárias. A Bienal, primeira Bienal que acontece no estacionamento do Museu da Gente Sergipana, aqui na chamada Rua da Frente. Agradeço a todos aqui que participaram dessa nossa entrada ao vivo na Bienal e um bom evento para os participantes. Suzane? Vale muito a pena conhecer, né, nossa produção literária, que é tão vasta aqui em Sergipe. Então, a primeira Bienal do Livro de Sergipe até sábado no Museu da Gente Sergipana. Rafael, muito obrigada. Ótima tarde para você. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a exposição da PAI, que é aberta ao público e acontece até o fim do mês no Museu da Gente Sergipana. Agora 12h37, o SE1 volta já. O SE1 de volta agora com outros assuntos do dia, Leonardo. A gente fala agora, Suzane, de uma situação registrada lá na região sul do estado. 2 homens foram presos pela Polícia Civil em Itabaianinha, suspeitos de praticar saques com cartões bancários, incluindo cartões do Bolsa Família, em uma operação que resultou na apreensão de cerca de 179 cartões e mais de R$100 mil em dinheiro e ainda um veículo. Diante desse fato, os investigadores dessa unidade policial empregaram diligências e já alcançaram na saída da Caixa Econômica Federal, onde foram abordados. Em via pública, bem como em revista no veículo, foram encontrados cerca de 179 cartões de poupança, Caixa Tem, Auxílio Brasil, Bolsa Família e vultuosa quantia que ultrapassa R$100 mil. Os referidos foram encaminhados a esta unidade policial. Em sede policial, reservaram seu direito constitucional em permanecer o silêncio e foram enquadrados pela lei de usura, ou seja, a agiotagem,
retenção de cartão magnético de pessoas idosas, sendo que por amostragem tinham cartões de idosos, a apropriação e débito de outros que não são idosos, bem como o recebimento de provento, pensões dessas pessoas idosas. E não bastasse, junto com os cartões e valores apreendidos, foi encontrado extratos bancários e saldo de saque. A informação da polícia é de que esses suspeitos, eles trabalhavam, né, na verdade, com a agiotagem, cometiam esse crime, essa contravenção ali na região de Itabaianinha. Então, eles emprestavam dinheiro a juros e acabavam ficando com os cartões das vítimas. E a informação é de que eram cobrados aí juros abusivos, ou seja, um ciclo vicioso, e essas pessoas não conseguiam sair dessa situação. E aqui na capital foi preso um foragido da justiça que foi condenado por estupro de vulnerável. Ele estava escondido em uma casa na zona norte da cidade. Foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 31 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado no ano de 2021. O preso encontrava-se homiziado no bairro Palestina, na capital sergipana, e através de intensa troca de informações entre as polícias civis sergipana e alagoana, foi possível a localização e prisão do suspeito, que se encontra custodiado no Centro de Operações Policiais Especiais, aguardando a realização de audiência de custódia. A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos podem ser sigilosamente encaminhadas através da ferramenta Disque Denúncia com o número 181. Agora a gente atualiza para vocês as informações sobre tráfico de drogas. Equipes do Batalhão de Rádio Patrulha apreenderam mais de 60 quilos de drogas nas últimas horas. 50 foram só em uma ação no bairro Santa Maria. Essa apreensão foi motivada por uma denúncia. Ao chegar ao local, a equipe policial afirmou ter sentido um forte cheiro de drogas e o suspeito acabou fugindo. Na parte externa do imóvel foram apreendidas caixas contendo 55 tabletes de maconha, totalizando 52 quilos de droga e uma balança com um facão e um rolo de papel filme. Todo o material foi encaminhado à central de flagrantes. No bairro Industrial, aqui na capital, uma mulher foi presa com 11 quilos de drogas. Segundo a polícia, o imóvel onde ela estava e que ela estava inclusive utilizando este local como ponto de comercialização de drogas, ela foi encontrada lá nesse local e os policiais encontraram ainda maconha prensada do tipo flor e também pouco mais de 4 quilos de cocaína, além de materiais para o tráfico. A mulher responsável pela casa informou que as drogas pertenciam ao seu companheiro, que já está preso. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada para o Departamento de Narcóticos e todo o material foi apreendido. Mais um caso, né, que mostra a recorrência e também o envolvimento de companheiras nessa ação criminosa, né, Suzana? Infelizmente, né? Muitas acabam se sujeitando a isso, né, Leonardo? E a gente acompanha também essa recorrência. Né, pessoas que já foram presas. Nesse caso, o que chama a atenção é de que o suspeito está preso e estava aí articulando toda essa situação. Olha, na primeira entrada, né, no primeiro bloco, quando eu estive aqui, trouxe informações sobre a violência no trânsito. Acidentes que aconteceram nas últimas horas, 2 deles que terminaram em morte e 2 deles, inclusive, que envolveram colisão de motocicleta e, no outro caso, de um veículo em um poste. Tem mais uma informação sobre um outro acidente que aconteceu na noite de ontem. Também foi um choque de um veículo contra um poste. Foi este veículo aí, um carro de luxo, avaliado em quase 2 milhões de reais. Esse acidente aconteceu no bairro Santa Maria, na noite de ontem. A informação da polícia é de que o condutor do veículo foi levado para o hospital por meios próprios. Isso quer dizer que ele não foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então a gente ainda não tem informação se este homem passou mal, se a pessoa que estava dirigindo, né, passou mal, se estava sob o efeito de álcool, para onde foi levada, qual o estado de saúde. Estranho, essas são, né, informações que a gente ainda precisa esclarecer. Muito estranho. Bem estranho esse acidente. E a polícia já está aí acompanhando este caso. Assim que a gente tiver atualizações, a gente traz para você. E o G1 Sergipe também vai seguir acompanhando essa história ao longo do dia. Você pode se atualizar por lá.
E agora, Suzane, a gente tem, infelizmente, uma notícia triste para a cultura aqui no estado de Sergipe. Faleceu em Aracaju hoje o cantor Djalma Silva Oliveira, conhecido como um dos grandes nomes da música sergipana. Natural de Buquim, onde nasceu em maio de 1942, Djalma começou a carreira ainda jovem, em serenatas pelas ruas de Buquim. Mais tarde se apresentou em casas noturnas e clubes de Aracaju. Foi um dos fundadores do trio Atalaia, grupo que chegou a se apresentar em estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, e em hotéis de prestígio e programas de rádio. Após o trio, Djalma seguiu carreira solo e nos últimos anos ele enfrentava problemas de saúde e fazia sessões regulares de hemodiálise. Djalma era casado com Ruth e pai de Djalma, Denise, Edilene, Djanice e Railson. Aqui a gente deixa toda a nossa solidariedade à família, amigos e também aos fãs do Djalma. Muito conhecido, né? Um grande nome da música aqui em Sergipe. A gente também se solidariza, né, com familiares e amigos do cantor. Essas são as informações atualizadas das últimas horas aqui em Sergipe. Muito bom. Muito obrigada, então, Léo. Bom trabalho. Boa tarde para você. Boa tarde. Confira agora os destaques do Jornal Hoje desta quinta-feira com César Tralli. Olá, boa tarde. Daqui a pouco você vai ver uma situação inacreditável no JH. Olha isso. Criminosos encapuzados e armados com fuzis e pistolas invadiram hoje de madrugada um hospital municipal na zona oeste do Rio. Eles estavam atrás de um paciente internado porque já tinha levado 9 tiros e sobreviveu. O bando foi atrás dele no centro cirúrgico, mas ele já não estava mais lá. Novos detalhes do escândalo de corrupção que levou para a cadeia gente graúda que deveria cuidar da fiscalização de mineradoras. Nossos repórteres vão mostrar quem são os fiscais e agentes públicos de Minas Gerais investigados por ganhar propina para favorecer uma organização criminosa. A Polícia Federal prendeu os donos e os principais envolvidos com um grande esquema de mineração em áreas proibidas e também de alto risco para acidentes. Tempo seco, falta de chuva em muitas regiões e um incêndio já atingiu mais de 40% de uma área florestal no sertão da Paraíba. As chamas começaram sábado na Serra do Cruzeiro. Ontem os bombeiros conseguiram controlar parte do fogo, mas ele voltou com força durante a tarde. E o desafio de cuidar bem da nossa água. Uma reportagem vai mostrar como é preocupante a situação do rio Tietê, que corta boa parte do estado de São Paulo. Em nenhum lugar por onde ele passa, a qualidade da água foi considerada ótima. Espero você no Jornal Hoje. Um abraço, muito obrigado e até já. Vamos com os destaques do Globo Esporte. Gustavo Rodrigues, boa tarde. Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 dessa quinta-feira. Nosso Globo Esporte chega daqui a pouquinho, logo depois do SE1, com muita informação no mundo esportivo. A gente vai trazer, claro, as informações dos Jogos Escolares da TV Sergipe. Tem final, tá? A gente acompanha o final do vôlei, tem muita coisa legal dos Jogos Escolares. Vamos passar também a programação de hoje para você, pai, tio, família, amigo, que quiser acompanhar também os Jogos Escolares da TV Sergipe. Em loco, a gente vai passar a programação para vocês. Além disso, vamos falar também sobre o campeonato de Jiu-Jitsu que está rolando aqui no nosso estado e também, claro, as informações da noite de Libertadores de ontem, né? O Palmeiras venceu e venceu muito bem o River Plate fora de casa para mais de 85 mil pessoas e a gente vai mostrar como é que foi esse jogo para você. Além disso, o resumo do nosso podcast, o ZYB, que recebeu ontem Antônio Barbosa, um cara com quase 60 anos de história no rádio. Foi uma conversa muito legal, a gente deu muita risada e claro que a gente vai trazer os melhores momentos para você. Além disso, vamos esquentar os motores para o jogo do Flamengo hoje, tá? O Flamengo pega o Estudiantes pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. O jogo vai ser lá no Maracanã. Tudo isso e muito mais, Globo Esporte recheado nessa quinta-feira. Então já faço o convite e reforço. Logo depois do SE1, você fica com a gente para o nosso Globo Esporte. Suzane. Maravilha, Gustavo. Muito obrigada. Ótima tarde para você. O governo do estado segue com as providências para a construção da segunda ponte entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros. Uma delas é a desapropriação de áreas entre os dois municípios. A desapropriação será de cerca de 85 mil metros quadrados.
São áreas públicas e privadas, localizadas no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, e na Atalaia Nova, no município da Barra dos Coqueiros. De acordo com o secretário da SEDURB, Luiz Roberto, os proprietários serão convocados para o processo de negociação. Esse é o primeiro passo, né, desse processo. Depois, os proprietários que já estão identificados, inclusive nos 2 decretos de imóveis públicos e de imóveis privados, inicia o processo de negociação. O Estado faz a avaliação de todos os imóveis, né, nesse processo de avaliação e apresenta, né, os valores para haver ou não a concordância dos interessados ou um processo de negociação. A desapropriação é o processo em que o poder público negocia a propriedade de um particular para um fim de interesse da sociedade. Existe o interesse público, né, existe o interesse da sociedade na execução da obra, por isso essas etapas até que nós consigamos transferir para a propriedade do governo do estado todas essas áreas. Então são áreas de imóveis que não têm edificação, são áreas livres, de propriedade privada e de propriedade pública, a exemplo da União, a exemplo da Prefeitura de Aracaju. O investimento na obra da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros é de mais de R$1 bilhão. A ordem de serviço deve ser liberada em janeiro do próximo ano. A conclusão da nova ponte deve ser de até 2 anos. A obra vai ligar a Avenida Delmiro Gouveia, em Aracaju, à rodovia José de Campos, na Barra dos Coqueiros. A publicação do edital para a licitação da ponte foi no início desse mês. O edital já foi publicado. A primeira etapa da licitação após a publicação do edital é você receber as propostas de técnica e as propostas de preço. Essa sessão, essa reunião está marcada para o dia 1º de dezembro, seguindo o rito da legislação. São 60 dias úteis após a publicação do edital. E a partir daí é a análise pela comissão e pela comissão de apoio técnico de todas as propostas até definir o vencedor. Chegou a hora de mostrar os apelos de tutores de pets que estão desaparecidos? Veja no quadro O Bicho Solto de hoje. Essa gatinha foi vista há alguns dias na região da Vila Militar, no bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. A tutora afirma que ela desapareceu da casa dela no bairro Suíça. Você tem informações sobre quem é o tutor dela? Então ligue para 991514425. Veja só, minha gente, essa cachorrinha alegre é a Amora e, de acordo com a tutora, ela desapareceu na região do bairro Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro. Qualquer informação que ajude a encontrar a Amora pode ser passada através do 98858-2325. Pessoal, esse peludinho aí é o Negão. Ele desapareceu na rua Japaratuba, no bairro Santo Antônio, na zona norte de Aracaju. A tutora dele está aflita à procura desse sapeca. E se você tem informações sobre onde ele está, então ligue para 98130-1912. Cascão sumiu no Marcos Freire 3, em Nossa Senhora do Socorro. A tutora conta que ele é um animal bem grande e que tem as orelhas baixas, assim como na foto. Se você viu esse gatão por aí, então ligue para 999370231. E atenção, porque temos notícia boa no Bicho Solto hoje, viu, minha gente? Lembra que nós falamos da Mia, que se perdeu na região do bairro Santa Maria? Pois é, a tutora contou que ela finalmente foi encontrada e voltou para casa. E quem também está em casa, minha gente, é o gatinho cheiroso que havia sumido no bairro Ponto Novo, na zona sul da capital. A tutora dele é só felicidade com o retorno desse lindão. E com esses 2 pets de volta ao lar, agora já são 745 bichinhos encontrados aqui no quadro Bicho Solto. Uma exposição que tem por objetivo mostrar os trabalhos de assistidos pela APAE está aberta ao público a partir de hoje. O Manifesto Inclusivo mostra trabalhos produzidos na instituição e fica aberto ao público até o fim do mês no Museu da Gente Sergipana.
Mais do que arte, essa mostra no Museu da Gente Sergipana é um manifesto de inclusão. Cada pintura, escultura, desenhos revelam histórias, talentos e a superação de pessoas com deficiências motoras e intelectuais, assistidas pela APAI. Fábio é um dos artistas que expõe seus trabalhos. Ele é assistido pela instituição há 30 anos. Encontrou na arte uma forma de se expressar. Uma das suas obras é inspirada no farol do bairro Coroa do Meio. Eu me inspirei nesse farol porque ele é muito visto, né, pelo pessoal que vem de fora. E aí eu criei essa imagem por ele e até a iluminação também. É a primeira vez que os assistidos da APAI conseguem expor os seus trabalhos de arte aqui no Museu da Gente Sergipana. E todos esses trabalhos estarão aqui expostos até o dia 28 de setembro. São peças que participaram já de outras mostras de arte, até fora do estado. E o interessado que visitar aqui o Museu da Gente Sergipana, inclusive, pode adquirir uma peça dessa. Tanto estará ajudando o assistido, como também a APAI, para continuar os projetos de arte. Eles estão assim, muito radiantes, né? Eles ajudaram a precificar cada obra dentro do valor normal de mercado, dentro da dificuldade que foi de fazer a sua obra, dentro da perspectiva artística, né? E aí eles construíram tudo, não foi só a obra, eles construíram tudo, o preço, né? A exposição, a arrumação, a organização, né? E eles estão realmente assim, muito radiantes, porque essa primeira mostra, né, praticamente de talentos da APAI de Aracaju, e que não poderia ser diferente a gente coroar aqui no espaço maravilhoso como esse, no Museu da Gente Sergipana. Nos 57 anos da APAI em Sergipe, a arte sempre foi uma expressão usada para inspirar talentos e faz parte também da terapia ocupacional dos assistidos. Com o professor, os alunos aprendem técnicas em grafite, com reciclagem e combinação de cores. A gente trabalha com várias técnicas, tanto na escultura, desenho, pontilhismo, pintura acrílica, pintura aquarela. Inclusive aqui dentro da exposição hoje, a gente tem todas essas técnicas, colagens também. E a arte é importante nessa questão, né? Porque eles trabalham a habilidade motora, o cognitivo, durante uma pincelada, um desenho. Então a gente sempre está trabalhando essas questões também que são importantes lá dentro da instituição, né? Muito bacana mesmo e vale a pena conhecer, hein? O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Lidervan Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.